Este verão, tenha sempre à mão um aliado para um verão em grande, com o guia Super Praias Expresso. Descubra as melhores praias de Portugal, com recomendações do Boa Cama, Boa Mesa, para os melhores sítios onde dormir e comer nas proximidades. Super Praias Expresso, grátis com o jornal, já nas bancas, com o apoio Alentejo Caiado de Fresco. Expresso, liberdade para pensar. E hoje abrimos espaço para falar sobre o discurso de Donald Trump à nação e falamos também da guerra no Médio Oriente com o João Maria Joné, Ana Cavaldieri e esta semana com o Tiago Vasconcelos, professor de Estratégia. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada por estarem connosco. Tiago Vasconcelos, começo por si. Temos aqui mais uma semana de avanços e recuos nesta guerra. Aqui a pergunta é: até quando vai durar este conflito? Nós não sabemos hoje esta noite, não é? Assistimos a dentro desta estratégia iraniana que já tinha adotado na primeira fase da guerra, a seguir a 28 de fevereiro, de fazer uma escalada horizontal, portanto, em vez de repostar diretamente aos Estados Unidos, atacar ali os países da região, as monarquias do Golfo da região. Esta noite, dentro do quadro dessa estratégia, houve ali dois episódios de escalada. Um foi que, aparentemente, o Irão terá atacado a Arábia Saudita, que esta semana ainda não tinha feito. E terá lançado, ou terá tentado alvejar não apenas aquela base aérea do Príncipe Sultan, que é junto a Riad, a capital árabe, da Arábia Saudita, que já tinha feito, que na fase anterior da guerra já tinha feito, portanto isso não seria uma novidade, mas agora tentou alvejar também o porto de Yanbu, no Mar Vermelho, que é um porto estratégico, porque é através desse porto que a Arábia Saudita tem conseguido escoar cerca de 70% da sua produção de petróleo. Quer dizer, o encerramento do Estreito de Hormuz não afetou igualmente todos os países da região e a Arábia Saudita, de algum modo, tinha esta alternativa, um oleoduto que já tinha construído há uns anos para transportar petróleo de um lado para o outro da Península Árabe e portanto, terão tentado também, não se sabe exatamente se terão conseguido, mas terão tentado também alvejar esse porto de Yanbu. E também um tipo de escalada, que não é esta escalada geográfica, mas uma escalada mais de natureza funcional, vamos chamar-lhe assim, que foi ter atacado uma estação de salinização de água no Kuwait. Aparentemente, os iranianos dizem que só atacam interesses americanos nesses locais. Mesmo que tivessem a intenção de o fazer e não tivessem outras intenções, pode haver efeitos não pretendidos, mas a verdade é que foi atacada uma estação de desalinização de água e o Irão também se queixa de que os Estados Unidos terão atacado umas estações de desalinização e uma série de outros alvos civis. Uma série de outros alvos e tal. Pronto, de modo que realmente neste momento ainda, claro, mas isso é uma coisa que vamos ver na segunda-feira, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu vai ao funeral do Lindsey Graham, aquele senador que morreu de surpresa semana passada. E amanhã não, na segunda-feira, creio, terá um encontro com o Presidente Trump. Até agora o Irão ainda não... tinha sido cancelado. Tinha sido cancelado, depois tinha sido adiado e agora aparentemente será na ocasião, não na ocasião do funeral, como é óbvio, mas por efeito da deslocação do Primeiro-Ministro Netanyahu aos Estados Unidos, nessa circunstância que haverá esse encontro. E realmente um ataque do Irão a Israel nesta fase seria também uma escalada, ou, do lado contrário, a intervenção de Israel junto aos Estados Unidos, agora em ataques nas semanas subsequentes, teria também um efeito que teríamos que ver. Realmente há muitas interrogações neste momento. De qualquer maneira, os ataques dos Estados Unidos... Então estávamos perante um memorando de entendimento, o que é que nos levou a chegar a esta fase em que estamos? Mas os ataques dos Estados Unidos, apesar de tudo, têm sido relativamente limitados. Não quer dizer que não tenham feito também alguns ataques junto a Teherão e alguns ataques também no nordeste iraniano, que também terão o seu significado, mas o grosso dos ataques tem-se concentrado realmente naquela faixa sul costeira do Irão e muito concentrado naquele nó de comunicações, e que é também o centro populacional mais importante junto ao Estreito, que é a Bandar Abbas. Estão a tentar isolá-lo, portanto, a cortar as vias de comunicação para dificultar as operações de reabastecimento das Forças Armadas iranianas, para o Irão ter ali menos capacidade de intervir no Estreito. Mas nesta fase é muito difícil ainda sabermos qual é que é, como os americanos dizem, o off-ramp, quer dizer, como é que se sai daqui, e até se alguma das partes está verdadeiramente interessada em pôr termo a este conflito, ou se, pelo contrário, querem que isto continue assim numa lógica quase de conflito congelado. Sim.
Deixa-me fazer essa questão precisamente à Ana Cavalieri, que é como é que se sai daqui. Ana, será que há aqui algum tipo de estratégia limpa para Donald Trump para esta guerra? Boa tarde. Antes de mais, eu concordo com tudo o que o Tiago disse relativamente a saber se há uma estratégia limpa. Sabemos que neste momento há uma estratégia daquilo que são os líderes do Pentágono e a CENTCOM, que neste momento está a liderar as operações no Médio Oriente e especificamente relativamente ao Estreito de Hormuz. Nós sabemos que aquilo que os Estados Unidos neste momento, nesta semana, estão a concretizar, já com quase 1000 alvos a serem atacados, tem a ver com tentar degradar ao máximo ainda as capacidades, que são muito poucas relativamente àquilo que seria expectável de um país, o Irão, que investiu durante décadas na sua produção militar e no seu armamento, mas suficiente para causar dano não só nos países do Golfo, mas também a conseguir dissuadir navios mercantes e também petroleiros de atravessar o Estreito de Hormuz, ou seja, pouca capacidade é suficiente para limitar e condicionar a passagem no Estreito de Hormuz, e aquilo que os americanos querem fazer é degradar ao máximo essas capacidades, sendo certo que existe a expectativa de que, ao passar para ataque a instalações do Plus, pontes, aquilo que o Tiago estava a dizer, tentar isolar ao máximo todas as comunicações, evitar tudo aquilo que é o transporte logístico e de reabastecimento da zona de Bandar Abbas, é muito importante, mas a partir do momento em que começa-se a atacar instalações do Plus, que era algo que algumas pessoas da administração, provavelmente Marco Rubio e Pete Hegseth, já estariam a pugnar por esse tipo de estratégia, e era algo que Trump tinha hesitado até agora a ir para essa fase. Essa alteração de alvos é importante, na medida em que, primeiro, parece haver menos receio da escalada ou da resposta do Irão relativamente àquilo que seria a sua capacidade de atacar infraestruturas energéticas e centrais de salinação dos países do Golfo em resposta, sendo certo que nós não sabemos. Mas a verdade é que agora está a atacá-las, não é? Exato, ou seja, mas isto tem tudo a ver com o volume e a assimetria da resposta, ou seja, aquilo que foram os ataques absolutamente intensos dos últimos 7 dias. Nós temos de pôr as coisas em perspectiva. Aquilo que os Estados Unidos estão a fazer, sem a ajuda e o auxílio de Israel nesta fase dos últimos 7 dias, é uma degradação importante das capacidades, não só de vigilância, radares, defesa antiaérea, mas também aquilo que seria armazenamento e plataformas de lançamento de drones e mísseis. Mas aquilo que nós sabemos é que as respostas iranianas, para aquilo que seria a expectativa de uma potência, como eu já referi, que investiu fortemente na sua indústria militar, são barragens e salvos muito fracos, de poucas unidades ou poucas dezenas de mísseis cruzeiros e de drones. A expectativa é que os Estados Unidos provavelmente não teriam a capacidade de ter interceptores suficientes para garantir a defesa antiaérea de todos os elementos fundamentais da estrutura energética e das centrais de salinação de todos os aliados do Golfo, nomeadamente o Kuwait, mas principalmente os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, o Qatar, etc. E isso era um cálculo de não haver interceptores suficientes, ou também tendo de desfalcar outras áreas do mundo que são importantes, os Estados Unidos continuarem a projetar a sua capacidade de defesa. Mas é preciso também referir que o Irão tem respondido com um número muito reduzido daquilo que seria expectável ou aquilo que seria pouco gerível por parte dos Estados Unidos. Nós temos de saber se pode isto ser reduzido, agora mas faz muitos estragos. Principalmente naquilo que continua a ser a limitação do tráfego através do Estreito de Hormuz. Aquilo que nós sabemos é algo que eu tenho reiterado muito nestes programas, é que nós falamos muito pouco da agência ou da capacidade de influência dos vários aliados do Golfo. O facto de eles não estarem unidos em torno daquilo que seria uma estratégia unífica implementada primordialmente pelos americanos, mas sustentada pelos vários países do Golfo. Nós sabemos, por exemplo, que os Emirados Árabes Unidos estão a 100% praticamente de acordo com uma estratégia que seria alinhada com aquele Project Freedom, Projeto de Liberdade, tentar militarmente conseguir canalizar aquele tráfego mais pelo Estreito o Estreito de Hormuz, mas no lado ou na faixa de trânsito de Cladeia, mas isso durou nem 2 dias, acho eu, não lembro. Exatamente, e é isso que eu estava a referir, ou seja, a falta de coordenação, o facto da Arábia Saudita não estar de acordo com aquilo que seriam os sacrifícios que os Emirados Árabes Unidos estariam dispostos, provavelmente porque os Emirados Árabes Unidos teriam as capacidades ou as garantias de defesa dos interceptores americanos, fez com que
Para concluir, seja Ana, muito por difícil favor. coordenar uma operação militar dessas, por exemplo, sem um aliado forte como a Arábia Saudita estar disposto a participar nesse tipo de iniciativa com aquilo que seria necessário no auxílio. Agora parece que está a haver uma maior coordenação, uma maior coligação daquilo que é os Gulf Council, a Cooperation Council, que tem estes aliados do Golfo, mas agora nós não sabemos se isto é efetivamente uma tentativa para tentar pressionar mais uma vez o Irão a voltar à mesa das negociações. Então temos um novo ciclo quase interminável do Irão a dizer que irá ceder alguns pontos, mas depois nunca cede. E mais importante, não ceder naquilo que é a sua arma mais fundamental e que eles não irão querer abdicar, que é limitar ou controlar o Estreito de Hormuz. Vamos também falar de pressão, mas pressão interna, João, e pressão interna dentro do Partido Republicano. Qual é que é aqui o risco para Trump? Porque, por um lado, pode parecer demasiado fraco ceder ao Irão, mas também pode parecer demasiado pró-guerra se continuar o conflito. Sim, o tema aqui, e é o tema há mais de 20 anos, se calhar há mais de 50, se calhar desde que os Estados Unidos são a potência dominante, ou uma das duas potências dominantes do sistema internacional, é que há uma diferença clara entre o que é um sucesso militar operacional e o que é percepcionado pelo eleitorado americano como uma boa ideia. Ou seja, a Ana está aqui a dizer, e bem, que a resposta do Irão é uma resposta não muito forte, é um país com capacidades muito degradadas, mas, apesar de tudo, ainda é um país. E o público americano, com guerra muito menos convencional e a causar muito menos estragos, já se chateou muito mais, nomeadamente no Iraque e no Afeganistão. Mas o risco aqui passa um bocadinho por isso, por essa percepção. Donald Trump foi muito importante para transformar a visão do Partido Republicano sobre intervenções externas. Tornou o eleitorado do partido muito mais intolerante a intervenções externas a comparar com a presidência Bush. Praticamente inventou e tornou linguagem popular este termo da forever war, de que a guerra nunca acaba e que isso é por si só condenável, ou seja, que continuarem a haver operações militares é por si só condenável, mesmo que elas provoquem poucos estragos e não tenham baixas. É mau estar presente em vários focos de conflito no mundo por si só. Portanto, Donald Trump criou uma baliza, Que ele próprio agora está a destruir? Exato, que ele próprio não consegue cumprir, porque um presidente dos Estados Unidos tem de projetar poder um pouco por todo o mundo perante ameaças que possam surgir, e isso é uma necessidade da maior potência militar do mundo. Porque, por exemplo, pode haver um Estado a fazer coisas que vão contra toda e qualquer lógica do direito internacional, como desrespeitar a livre circulação marítima, como é o caso do Estreito de Hormuz. Pode haver um Estado a ser perfeitamente irracional, como o Irão está a ser. Ou seja, o Irão tem esta grande moeda de troca que é o Estreito de Hormuz, mas ela é uma grande moeda de troca se for usada como parcimónia. Se for usada constantemente durante vários anos, as pessoas vão mudar as rotas de sítio. É um bocadinho... E já se começaram a encontrar alternativas. Faz um bocadinho lembrar a grande estratégia da primeira expansão portuguesa, que era conquistar Ceuta para controlar as rotas que passavam por Ceuta. E o que é que aconteceu quando se conquistou Ceuta? Mudaram-se as rotas para fora de Ceuta, não é? Portanto, usar esta cartada tem os seus limites. Portanto, mas ainda assim são uns limites que ainda podem perdurar no tempo. O problema de Trump é esse, é que não é para ontem. Exato, daqui a um ano ou dois, se calhar dava para criar uma alternativa minimamente viável, só que as intercalares são em novembro. E, portanto, Donald Trump criou para si uma situação, novamente, criou para si uma métrica de avaliação para se enterrar. Donald Trump, 4 dias antes da intervenção do Irão, faz um discurso de Estado da Nação em que diz: a métrica principal para avaliar a minha presidência é que a gasolina está historicamente baixa. Passado 4 dias provoca um aumento histórico dos preços da gasolina. Está a criar as situações para se enfraquecer internamente sem necessidade. E isso é que... Mas porquê, não é? Por falta de, eu diria, por falta de tato político, por falta de inteligência nas pessoas que o rodeiam, que é uma coisa que é muito marcada nesta administração, muito diferente da anterior, é que não há pessoas com qualidade à volta de Donald Trump. Pete Hegseth é provavelmente o secretário da Defesa menos preparado de sempre. Temos aqui ali aquela imagem. Marco Rubio é o one trick pony da América Latina, não é? Fica um bocadinho
preso e atado quando o tema não é América Latina. Scott Bessent também é um dos secretários do Tesouro com menos experiência para exercer o cargo. Portanto, temos uma equipa de pessoas que dizem que sim a tudo o que Donald Trump faz, e Donald Trump não está a ter bons instintos políticos na gestão deste conflito. Portanto, vai haver preço a pagar dentro do próprio Partido Republicano? Isso já está a acontecer? Sim, nós temos aqui uma diferença entre o partido interpretado como os eleitos e o partido interpretado como os eleitores. Como os eleitos, a estratégia de atacar o Irão é bastante popular junto dos eleitos. Junto dos eleitores é muito debatível, porque Donald Trump captou para si um eleitorado isolacionista que não escolhia entre os dois partidos, porque nenhum dos partidos era isolacionista. Não é? Donald Trump trouxe de volta o isolacionismo à política norte-americana, que estava mais ou menos morto desde os anos 50 enquanto grande força. E, portanto, passaram a haver eleitores isolacionistas a escolher o Partido Republicano só por isto. A partir do momento em que o Partido Republicano não é isolacionista, esse eleitor ou fica em casa ou vota no Partido Democrata como vingança. Portanto, cria-se aqui uma situação de pressão. Sempre que a maior situação de pressão é o preço da gasolina. Isso é que vai ser a situação de pressão, é a carteira dos americanos. Essa pressão na carteira dos americanos, Ana, e tu que estás nos Estados Unidos, ajuda-nos a perceber como é que os norte-americanos estão de facto a olhar para esta guerra que pode ainda perdurar no tempo e que depois tem efeitos na carteira dos norte-americanos? Eu penso que desde a administração passada, desde principalmente daquilo que foi a crise inflacionária por causa de toda a pandemia de Covid, que a inflação, o custo de vida tem sido talvez primordialmente o tema que tem definido os últimos meses em tudo o que tem sido as discussões de política doméstica. Sendo certo que também há aqui um caso de quando um tema é muito primordial, mas fica resolvido. Exemplo, a imigração. A imigração era um tema que no último ciclo eleitoral presidencial, em 2024, era elencado como um dos temas fundamentais para uma grande percentagem do eleitorado. A partir do momento em que existe ou uma sensação de que a proteção na fronteira sul está resolvida, ou existe algum descontente relativamente a algumas práticas de imigração e de deportações, esse tema ou serve para ir-se contra a presidência de Trump, no caso das pessoas que estão insatisfeitas com algumas práticas daquilo que se passa nos processos de votação, ou relativamente aos apoiantes, eles descartam esse tema, passa de deixar de ter uma importância primordial e então focam-se naquilo que materialmente lhe está a afetar a vida. Também é preciso referir que a grande viragem ideológica que o João estava a descrever do Partido Republicano liderada por Trump, ao passar a ser um partido mais ligado à classe trabalhadora, significa também que estes temas materiais de custo de vida, a sua capacidade de conseguir pagar a educação dos seus filhos, de conseguir pagar uma boa universidade, de ter as contas no supermercado bem geríveis, conseguir abastecer, porque o combustível não é só aquilo que a pessoa paga na bomba de gasolina. Tem reflexo numa série de outras questões da vida. Mas como é que os norte-americanos estão a olhar para a continuação desta guerra, Ana? Atenção, há exemplos de guerras que foram altamente populares no início, como é o caso do Afeganistão e no Iraque, que depois tornaram-se um desastre, não só ao nível do dinheiro e do tesouro, ou seja, o dinheiro que foi gasto com esse conflito, e também com o número de mortes. Isto é um caso inverso neste momento. Não estou a dizer que isto tem sido uma operação barata, mas relativamente a outras intervenções no Médio Oriente, há menos custos, e em termos de perda de vida também não há comparação, mas há uma maior insatisfação por aquilo que o João estava a dizer, ou seja, Trump caracterizou-se como uma figura que iria ser cirúrgico e inteligente, supostamente, nas intervenções que faria, ou seja, as intervenções seriam necessárias, ou seja, ele não é um isolacionista na perspectiva de não tentar influenciar os eventos e as dinâmicas geopolíticas regionais e mundiais, pelo contrário, mas as intervenções que ele faria são intervenções cirúrgicas, em que a força americana seria de tal modo patente que o adversário, ou os objetivos americanos ficavam logo arrasados, iriam ser cumpridos imediatamente. Eu penso que o sucesso da Venezuela deu-lhe também uma ambição que talvez foi... Mas a Venezuela não é o Irão, à situação do Médio Oriente relativamente ao Irão, e também havia a expectativa, e eu penso que a grande fase desta guerra é a partir do momento em que, passados 4, 5 dias, em que se percebeu que, mesmo dilapidando 3 camadas de liderança política e militar
no Irão, que esse regime não ia cair, e eu penso que essa era a expectativa primordial de Trump. Mas afinal isso não aconteceu. Eu discordo. Vamos também olhar para o discurso desta semana de Donald Trump à nação, Tiago Vasconcelos, e tivemos Trump a acusar a China de interferência eleitoral. Há informação conhecida que sustente de facto esta informação? Bom, aparentemente uma informação inequívoca. O discurso foi simultâneo com a libertação, portanto, para a internet de uma série de fecheiros que agora terão estado a ser analisados e vão ser analisados exaustivamente por todos os jornalistas americanos, pelo menos aqueles que trabalham junto da Casa Branca vão fazê-lo certamente, se é que já não estão a fazer. Aparentemente as provas não são concludentes, não é? E a própria China afirma que não tem qualquer intenção de interferir nas eleições americanas. E esta afirmação da China não deixa de ser de algum modo razoável, porque não creio que um presidente americano diferente alterasse radicalmente a política em relação à China, que é uma das poucas políticas em que, talvez a única, em que o Partido Democrata e o Partido Republicano estão mais ou menos de acordo. E, aliás, isso ficou patente no próprio discurso do Presidente Trump, porque ele invocou isso mesmo. Quer dizer, ele tentou... A China é uma coisa que apela a todos. Portanto, Save America, o Save American Act, devia ser uma coisa que deveria mobilizar todos. Portanto, quer os eleitos, não é, de ambos os lados no Congresso, quer os eleitores. Não creio que o tenha conseguido. Parece que o tenha conseguido. Há muitos assuntos, a questão do poder de compra, não é? Que a Ana mencionou. Da guerra pouco falou. Preocupa. A guerra pouco falou, mas ainda falou alguma coisa. Ele começou o discurso com a questão da guerra. Isto que a Ana estava a dizer há bocado também é muito importante, que às vezes, numa fase inicial de uma guerra, até existe algum apoio popular. Só que à medida que a guerra se vai prolongando e não se chega a resultados, as pessoas começam a cansar-se. E neste caso aqui do Irão, pronto, nós não nos devemos esquecer de que num momento inicial a expectativa americana, e eu creio que não estavam a dizer isso a mentir deliberadamente, a expectativa das autoridades americanas, do presidente americano, era que fosse uma coisa que resolvesse em 4 a 6 semanas. Não é? Pronto. Logo depois, nas primeiras semanas de guerra, disseram isto se calhar não vão ser 4 a 6, se calhar vão ser precisas mais umas 2 a 4 semanas, mas pronto, estávamos numa métrica de semanas. E a verdade é que se a guerra se prolongar durante mais 10 dias, vamos entrar já no 6º mês. Mas nós estamos a falar, Tiago Vasconcelos, do Médio Oriente. São situações complexas que duram há anos e anos e anos. Donald Trump tinha a mesma expectativa que ia resolver isto em semanas? Eu acho que sim. Eu estou convencido que sim, por causa de uma outra coisa que a Ana e o João também já falaram, e já se tem falado em muitos, que é a questão do sucesso daquela operação relâmpago na Venezuela. E isso poderá ter criado uma sensação de que aquele conflito ali também era relativamente fácil. No Irão. Houve uma operação em junho de 2025 no Irão que também deu um bocadinho 12 dias, mas eles foi unilateralmente que cessaram, não foi por causa da resistência do Irão. Vamos aqui, escavacamos isto aqui durante 12 dias, rebentamos ali com umas coisas e tal, e voltamos para quanto. E a coisa ficou resolvida. Portanto, antes de se começar, já sabiam como é que iam sair. Aqui, o que eu penso que um risco terá sido negligenciado e que eu acho que erradamente, porque é um cenário que é tratado nos jogos de guerra norte-americanos há mais de 10 anos, quer dizer, e que de certeza absoluta que o CENTCOM e o Pentágono, de certeza absoluta que elencaram esse risco, mas que é a possibilidade do encerramento do Estreito de Hormuz, claro. E não obstante, a capacidade do Irão, como já foi dito quer pelo João pela Ana, estar extremamente degradada, a capacidade de resposta convencional do Irão está extremamente degradada depois dos primeiros 38 dias de bombardeamentos e agora com mais estes 7 dias de bombardeamentos intensos e muito focados naquela região do Golfo, a verdade é que as capacidades necessárias para perturbar a passagem no Estreito de Hormuz não precisam de ser muitas, como aliás foi dito na semana passada num importante discurso, enfim, relativamente importante, do vice-presidente J.D. Vance, em que ele disse realmente as capacidades necessárias para perturbar. Uma coisa é controlar, é ter um absoluto controle, garantir a passagem segura. Outra coisa é para perturbar. Porque para controlar é preciso basta a ameaça, não é? Forças infinitas para perturbar. Um pequeno drone faz esse trabalho. É isso mesmo. João Maria Joné, em relação à guerra, claro que podes comentar, mas nomeadamente do que diz respeito ao discurso de Donald Trump e esta interferência da China nas eleições,
Existe aqui alguma coisa que o presidente norte-americano tenha dito que faça sentido? Aposto que já sei a resposta, não é? Não. Há uma coisa que faz sentido. E eu e a Ana já falámos aqui de algumas vezes, que sim. havia um mundo em que os Estados Unidos, como o Reino Unido também podiam ter, um cartão de identificação de cidadania universal e com fotografia, como nós temos um cartão de cidadão, e se toda a gente tivesse isso e eu tivesse que apresentar para votar, seria certamente um sistema mais funcional. Há uma razão histórica, eu e a Ana também já falámos disso aqui algumas vezes, para os países anglo-saxónicos terem desconfiança em relação, culturalmente, desconfiança em relação a um sistema desses. E a verdade é que... Mas o que é que isso tem a ver com a China? Tem a ver que, bem, Donald Trump junta aqui a China de uma forma um bocadinho estranha. Para já, porque diz que a China tem os dados de 220 milhões de eleitores americanos e só há 174 milhões de eleitores americanos. Portanto, algures, a China inventou os dados de 46 milhões de eleitores americanos extra para ter nos seus quadros. Mas, de facto, é estranho. Esta questão de poder usar a China como papão comum é interessante, mas choca sempre. Donald Trump tem um problema, que tem umas frases que depois chocam sempre com a frase seguinte. E, portanto, a frase, isto até é um tema que une os americanos, normalmente vem seguida da frase, e se esta lei passar, os republicanos nunca mais perdem uma eleição. Que é uma maneira ótima dos democratas acharem que isto é uma lei justa para a gestão de eleições, é dizerem, bem, se esta lei passar só ganha um partido, mas é uma lei super justa, super certa, e ambos os partidos a deviam apoiar. Isto é dito no mesmo discurso, que é o nível de dissonância cognitiva que se passa na cabeça deste senhor. Mas o que é que tem a ver com a China? Esta ideia de interferência, ele também fala da Venezuela, porque diz que a Venezuela altera as próprias eleições e, portanto, poderia também alterar as eleições americanas, que é uma coisa que não faz sentido. E mesmo a questão da interferência externa, já quando se falou da interferência russa, quando se falou da interferência chinesa, é preciso ver duas coisas diferentes. Há o tipo de interferência de que Trump está a falar, que é impossível, que é a ideia de que chineses, russos, seja quem for, e já na altura, quando os democratas propuseram isto em 2016, era disparatado, possam mudar os resultados de uma eleição. Isso não é possível porque há auditorias, porque todos os votos eleitorais depois têm um recibo em papel, portanto é impossível. E o sistema é hiper descentralizado. Há máquinas diferentes pelo país inteiro, a contagem de votos é diferente pelo país inteiro, cada Estado tem o seu sistema eleitoral próprio. Portanto, o sistema dos Estados Unidos é mesmo resistente desse aspecto da interferência externa na mudança do resultado, que foi o que os venezuelanos fizeram, foi o exemplo que ele deu. Coisa diferente, e isso acontece com a China, com o Irão, com a Ucrânia, com todos os países do mundo queiram, é tentar fazer campanhas de informação, campanhas de contra-informação, campanhas de enlameamento de candidatos, tentar interferir nas eleições através da interferência no discurso público à volta das eleições. Sim. E isso a China faz, a Rússia faz, ficou provado, o antigo diretor do FBI, Robert Mueller, provou isso. O que ele não provou foi que a campanha de Donald Trump pediu à Rússia para fazer aquilo. Mas o que ele provou foi que a Rússia fez aquilo para beneficiar Donald Trump. E é perfeitamente possível que a China... Aliás, num dos relatórios de Libertados vem a suspeita de que a China pode mesmo ter em 2020 interferido, da maneira que a Rússia interferiu, para prejudicar Joe Biden e beneficiar Donald Trump. Não sei se eles esqueceram de rasurar essa parte, mas aparece lá, num dos documentos. Contra a China é uma coisa que une democratas e republicanos. É verdade. E Joe Biden manteve muitas das medidas agressivas em relação à China do ponto de vista comercial que a administração Trump já tinha dito na campanha que o iria fazer. Sim. Até agravou algumas. Portanto, não ia haver aí uma grande mudança de política pública. E, de certa maneira, nós podemos dizer que a descredibilização internacional que a presença de Trump provoca beneficia o poder ascendente da China. Portanto, eu, se fosse a Trump, não quereria investigar muito quem é que a China prefere que ganhe eleições presidenciais nos Estados Unidos. E a questão é, Ana, porquê é que Donald Trump traz agora este tema, que foi um tema que até o tornou bastante impopular, não é? Esta desconfiança em relação às eleições. Bem, ele ganhou as eleições em 2024. Se este tema, que foi um tema que foi altamente disputado e foi aquilo que aconteceu em janeiro de 2021, que foi algo que foi chocante para muitos de nós que vimos aquelas imagens e toda esta discussão sobre a fraude eleitoral à volta das eleições de 2020, se Trump não tivesse ganho e se tivesse sido penalizado nas urnas pelos eleitores em 2024, seria talvez outra conversa. Mas
há aqui dois momentos importantes. Há duas áreas distintas neste discurso. Uma tem a ver com a intervenção chinesa e aquilo que ele alega, que Trump alega, é que não houve efetivamente, ou seja, não há naqueles relatórios dos serviços de inteligência qualquer indícios ou provas que a China utiliza as informações que obtém dos eleitores, nomeadamente moradas, filiações partidárias, passados de participação eleitoral. Que é informação pública, não é? Qualquer pessoa pode ver isso. Eu posso ver exatamente. isso. Deixa-me só completar o raciocínio. Alguma dessa informação é pública e, através, comprando-se, a maneira como eles depois instrumentalizam e aquilo. É isso que os relatórios de informação mais se focam, é na capacidade de subversão e talvez de tentar manipular determinados comportamentos de determinadas secções do eleitorado. É isso que está focado nesses relatórios de informação, mas nunca está provado, nem é indiciado nesta altura que a China consiga fazer um hacking de software para depois alterar aquilo que é o registro dos votos que cada eleitor faz quando os votos são elaborados em então, porquê que achas que Donald Trump traz isso agora para o discurso? A segunda parte relevante não é propriamente aquilo que são as intenções ou as capacidades chinesas. Foi o alegado cover-up de alguns membros destes serviços de inteligência, nomeadamente da CIA e do FBI, de tentar prejudicar aquilo que seria a campanha do presidente em funções ao não divulgar às lideranças políticas dessas agências, são atores de carreira, vá lá, que o Partido Republicano, e não é só Trump que faz isso, mas que tem uma espécie de lealdade ou preferência ideológica para o Partido Democrata, então fizeram aquilo que foi uma espécie de tentar não divulgar de forma coordenada às lideranças políticas em 2020 essa informação. Isso é um tema que eu penso que também serve para tentar dar força política para a passagem do SAVE Act, que é uma peça legislativa que está muito a ser disputada porque John Thune, que é o líder dos republicanos, sabe e bem que não tem os votos suficientes para acabar com o filibuster, que são precisos 60, e então significaria que alguns democratas teriam de votar nessa regra de procedimento para avançar com o debate legislativo. John Thune sabe que não tem esses votos e também não tem provavelmente os votos suficientes do lado republicano para conseguir acabar com essa regra do filibuster. O Trump tem a confiança e eu penso que tem a certeza e eu penso que está bem legitimada que provavelmente os democratas, na próxima vez conseguirem ganhar o controle do Congresso e da presidência, irão terminar com o filibuster. E então o que o Trump diz é mais vale nós. Eu percebo que o João tenha feito essa a expressão e eu percebo, mas Joe Biden, Kamala Harris e alguns. Eu sou a favor também, mas não sei se tem esses votos, Ana, só isso. Eu sei, mas já apoiaram sim, claro. eliminar o filibuster precisamente para passar a sua própria versão do voting rights, ou seja, direitos à legislação relativamente aos votos. Outra parte tem a ver com aquilo mesmo que concluir, o João estava a dizer, favor, e nesse ponto eu discordo. Eu penso que o sistema eleitoral americano é algo que não é resistente ao seguro de todo, historicamente não foi, ou seja, houve um grande escândalo de fraude eleitoral na primeira metade do século XX, depois escalou muito naquilo que foram os ataques republicanos àquilo que teriam sido as eleições de Lyndon Johnson no Texas e também de Kennedy, nesse ponto, as eleições gerais no Kennedy, apoiadas por Lyndon Johnson no Texas, mas depois também daquilo que seria a máquina partidária democrata no Illinois, especificamente em Chicago, que traumatizou uma geração de republicanos. Mas acima de tudo, e era isso, nesse ponto acho que eu e o João estamos de acordo, aquilo que são os trâmites de registro de votos e do próprio ato de votar são absolutamente absurdos aqui nos Estados Unidos e não conseguem dar a confiança e a credibilidade. O João está a abanar a cabeça a dizer sim. Eu estou a vê-lo aqui, muitas saudades de vós, de ambos e também da Sara, mas isso é algo que Trump então começa a referir, que havia 200 mil só em 4 estados de pessoas não documentadas que não participam no SAVE Program, que supostamente estavam registadas para votar. Isso não quer dizer que tenham votado. E também haveria cerca de 28 mil em estados que praticam ou que estão
a participar no SAFE Program, que já foram identificados como potenciais pessoas de interesse e que possam ter votado. E já chegámos ao fim do tempo, João, O grande problema, eu não sei, é só mesmo para terminar. Aquilo que o João estava a dizer das auditorias, o grande problema das auditorias é que as auditorias são basicamente recontagens de votos. Porquê? Porque há falta de registros centralizados, mesmo a nível estadual, que fazem um cruzamento de cidadania, de prova de cidadania, com o registro do voto. E o grande problema não é esse. Eu penso que aquilo que é o grande argumento republicano não tem a ver com imigrantes ilegais a estarem a votar, ou pessoas a alterar e aldrabar e porem mais votos do que aquilo que seria nas ballot boxes. O grande problema são os métodos de colheita de votos, muitos deles que na prática de vários estados em 2020 são considerados como talvez formas abusivas do exercício do direito de voto. Ana, vais ter mesmo de voltar porque à distância ainda é mais difícil controlar os tempos de resposta. Vais ter mesmo de voltar rapidamente. João, vamos às sugestões desta semana. Bem, esta semana aconteceram duas coisas importantes, nomeadamente Donald Trump ter sido condenado a pagar 6 milhões de dólares num julgamento em que ele foi considerado culpado de um crime que já tinha prescrito, de violação de uma senhora que ele depois difamou a dizer que não tinha violado, e por isso é que foi condenado. Se ele não tivesse dito nada, isto não tinha acontecido. E também um outro escândalo que é o suposto acesso premium à Truth Social, que é para os investidores poderem pagar para receber antes as publicações que influenciam o mercado, como sabemos que influenciam as publicações de Trump. E lembrou-me uma frase de J.D. Vance há 2 semanas em que ele dizia que se o Watergate fosse hoje em dia não havia problema nenhum. E eu concordo, porque eu acho que há um Watergate todos os dias hoje em dia, e este documentário é sobre o Watergate, chama-se Martha Mitchell Effect, é sobre a mulher do, na altura, Procurador-Geral de Nixon, que depois passou para diretor de campanha. É uma história chocante, porque ela tinha boa relação com os jornalistas, descobre que o marido está a mentir sobre o Watergate, logo no dia do Watergate liga a um jornalista e o marido envia um segurança para agredir e lhe retirar o acesso ao telefone. Ela é presa, injetada com tranquilizantes, fica altamente traumatizada, morre pouco tempo depois. É uma história muito trágica. Extraordinariamente, esse segurança que a agrediu e aprendeu, Donald Trump nomeou-o para embaixador em 2017. E pronto, é uma história interessante para ver, está na Netflix. Fica a sugestão. Ana, tens mesmo só 10 segundos para a tua sugestão. Desculpa, tem de ser Ana. muito rápido. Não, eu é que peço desculpa. É um artigo do New York Times de 2018, por isso isto é antes das alegações de fraude eleitoral e todas as teorias republicanas que poderia ter havido fraude, e tem a ver com de uma autora, uma especialista sobre cybersecurity, ou seja, segurança de equipamentos eletrónicos, nomeadamente ligados à internet, e talvez as fragilidades de segurança das máquinas onde as pessoas registram o seu voto, sendo certo que, primeiro, ainda não há provas que alguma vez alguma potência, quer externa ou interna, tenham conseguido alterar os resultados através de fazer um hacking dessas máquinas. Todavia, os vários testes que algumas agências de segurança fazem demonstram a possibilidade e o risco de haver essas quebras de segurança, e os Estados ainda não têm feito as diligências necessárias para tentar transmitir à população que esses protocolos de segurança já foram melhorados ou já foram corrigidos. E isso é de 2018, é um artigo interessante, e do New York Times, e de uma especialista neutra ideologicamente, supostamente. Ficou as sugestões dos dois. Obrigada. E obrigada, Tiago Vasconcelos, pela sua presença. Muito obrigada. Bom fim de semana. Este verão, tenha sempre à mão o aliado para um verão em grande, com o guia Super Praias Expresso. Descubra as melhores praias de Portugal, com recomendações do Boa Cama, Boa Mesa, para os melhores sítios onde dormir e comer nas proximidades. Super Praias Expresso, grátis com o jornal, já nas bancas, com o apoio Alentejo Caiado de Fresco. Expresso, liberdade para pensar.